Nesse vídeo eu vou trazer para vocês se vale a pena investir em Cosan, se ela é a melhor ação do setor energético, é uma ação muito barata atualmente, Vibra Energia ou Cosan? Vou trazer aqui preço teto e preço justo, é possível prever um preço teto em Cosan? Será que eu irei investir na empresa? Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Então vamos falar hoje de Cosan, uma das grandes apostas do Barsi para esse ano, assim como Vibra Energia, e a Cosan está sofrendo com uma desvalorização bem agressiva nesse ano. Veja, está perdendo quase 35% de valor de mercado nos últimos 12 meses. Com a Vibra não é diferente. A gente verifica aqui 40% de queda nos últimos 12 meses. E veja-se que se tratam de quedas superiores da do Ibovespa, que acumula 23, 24% de desvalorização. Mas por que isso está acontecendo? Ora, o motivo é muito simples: redução nas vendas dos produtos e serviços que essas empresas produzem. Nesse cenário de recessão global, empresas do setor energético, distribuidoras como Cosan e Vibra sofrem na queda aí do volume de vendas. Então o faturamento dessas empresas cai, como já é algo esperado. E aí elas acabam caindo em cotação, mais do que o próprio Ibovespa. Mas vamos falar aqui um pouquinho de Cosan. Foi uma empresa que nasceu em 1936, a partir da usina Costa Pinto, uma usina de cana-de-açúcar localizada ali em Piracicaba, São Paulo. A Cosan fez seu IPO em 2005, tá? Então é uma empresa que está há menos de 20 anos na bolsa, mas já é uma empresa aí com mais de 80 anos de história. Código em bolsa CESAN3. O IPO da empresa saiu a R$ 48,00 a ação. Aí você vai me dizer: nossa, Luan, então quer dizer que hoje é 17,23, a ação desde 2005 não entregou rentabilidade? Você está errado, você não está considerando os desdobramentos. A ação desde o seu IPO está entregando uma rentabilidade de 1000%, uma ação de forte crescimento. Enquanto isso, se você pegar, por exemplo, de novembro de 2005 aos dias atuais, R$ 1.000, R$ 10, você tem aí, ó, 155% de inflação, enquanto Cosan entregou 1000%. Olha a folga disso aqui. É por isso que investir em empresas já constitui uma proteção natural à inflação. Investir em boas empresas. E Cosan, historicamente, se mostrou como uma boa empresa, apesar de ter ali os seus ciclos de queda. E sob o desdobramento que eu comentei ali para vocês, as ações de Cosan foram divididas em 4, isso ali em 2021. Por isso hoje elas estão custando aí abaixo de R$ 20. A Cosan, como vocês sabem, é uma holding, ou seja, uma empresa que controla outras companhias, assim como a Itaúsa, por exemplo, e tem um portfólio aqui muito bem diversificado em excelentes companhias. Tem a Raízen, que produz energia renovável aqui, cana-de-açúcar. Tem a parte de distribuição aqui da Shell. Temos aqui a Compass, distribuidora e comercializadora de gás natural. A Moove, que é uma das maiores empresas de lubrificantes do país. E tem também a Rumo, que é a maior operadora logística em base ferroviária da América Latina. Ou seja, um excelente portfólio aqui, controlado pela Cosan. E hoje a estrutura societária da Cosan funciona da seguinte forma: temos ali a Água Santa, que controla a Cosan, com 35,9% das ações. Não é o acionista controlador propriamente dito, porque pela lei das SA você tem que ter mais de 50% das ordinárias, mas é o acionista majoritário aqui, então ele tem maior relevância nas assembleias e também na indicação do conselho de administração. E aí hoje a Cosan tem o quê? 44% Raízen, 88% da Compass, 70% de Moove, 30% de Rumo aqui, e aqui a própria Cosan Investimentos, né? 100%. Assim, em resumo, temos o seguinte: que Cosan atua nos mais diversos segmentos energéticos e logísticos, com empresas especializadas em distribuição de combustíveis, produção de açúcar, etanol, energia elétrica também, distribuição de gás natural e lubrificantes, assim também em transporte ferroviário, elevação portuária e armazenagem. Por isso que eu gosto de olhar muito para as holdings, e por isso também recentemente coloquei meu dinheiro, uma parte do meu dinheiro em Itaúsa. Você comprando uma holding, você está comprando diversos segmentos empresariais, você se diversifica automaticamente comprando uma ação. Isso é muito interessante, desde que no portfólio dessa empresa tenha boas companhias, né? Com relação a dividendos, Cosan ali é uma companhia de crescimento, ela não tem nada demais, ela prevê o payout mínimo obrigatório de 25%, que é o mínimo legal. Historicamente, tem até dividendos crescentes, tá? Alguns momentos dividendos de lado, mas no geral, os dividendos aqui acompanham o crescimento dos lucros. Nesse ano a companhia anunciou quase 800 milhões de dividendos, 42 centavos por ação. Ano passado a companhia pagou 2 vezes dividendos, mas nos anos anteriores chegou a pagar apenas uma vez ao ano. Em 2017 até pagou 2 vezes. De qualquer forma, é muito difícil você esperar ali mais que esses 42 centavos no ano.
Isso dá um yield próximo de 3%, não espere um yield tão grande assim em Cosan. Espere crescimento e, por isso, valorização da ação. Luan, uma coisa que eu não consigo entender, tá? Historicamente, as ações, a cotação das ações acompanha o lucro das empresas. Mas o que garante que isso vai continuar acontecendo? Primeiro ponto, se uma empresa é boa, uma empresa de qualidade, com boa gestão, com histórico de lucratividade consistente, essa empresa, a tendência dela é que ela continue lucrando nos próximos anos, tá bom? E crescendo também com os seus projetos. Ok, a ação muitas vezes não acompanha imediatamente no curto prazo, porque tem o senhor mercado que é maluco que fica ali oscilando no curto prazo. Mas no longo prazo, o que acontece? A ação, ela é um pedaço da empresa, é um pedaço do patrimônio da empresa. Se uma empresa, ela cresce, ela se expande, ela aumenta lucros, aumenta a caixa, aumenta o seu EBITDA, por exemplo, aumenta os seus dividendos, etc. A empresa, de fato, se agiganta. O que vai acontecer com o patrimônio dessa empresa? Ele vai crescer. E a ação faz parte do patrimônio da empresa. Então não é possível que no longo prazo, uma boa empresa que esteja crescendo, fique estagnada, porque a ação compõe o patrimônio daquela empresa. Se o patrimônio cresce, a ação cresce também. Vale ressaltar também que a própria Cosan acredita nas ações da sua empresa, tanto que anunciou no dia 9 de maio de 2022 um novo programa de recompra de ações com prazo de 18 meses, como é costumeiramente realizado ali no mercado de ações, e é um programa de recompra bem interessante, 5,87% da quantidade de ações totais e 9,39% das ações em circulação. Como assim, Luan? Ora, tem uma parte das ações que está em circulação no mercado, em free float, livre circulação entre investidores. Tem outra parte que está ali nas mãos dos majoritários ou controladores, Água Santa ali no caso. Então o que está dizendo esse programa de recompra? A gente irá comprar até 5,87% do total do capital social. Tudo. E o outro limite é 9,39% das ações em livre circulação no mercado. O programa de recompra termina ali então em 9 de novembro de 2023. Comentando aqui um pouquinho dos resultados de Cosan apresentados no primeiro trimestre de 2022, o que a gente verifica acompanhando esse cenário de recessão? A receita líquida da companhia até se manteve estável, mas o EBITDA ajustado, o lucro operacional da companhia, acabou caindo. E a gente vê que a maior queda aqui foi em Raízen, que acabou impactando aqui nos resultados da empresa. No final das contas, o lucro líquido ajustado da companhia caiu bastante, 42,6%. Mas devemos lembrar que em 2021 teve o IPO da Raízen, que levantou muito dinheiro para a Cosan. O IPO levantou quase 7 bilhões de reais. E isso fez com que houvesse não recorrente ali na Cosan. A gente vê aqui, que no quarto trimestre de 2021, o lucro da Cosan subiu 59% e a cotação acabou subindo também por causa disso. Sendo que o lucro líquido contábil da Cosan foi de 1,3 bi, alavancado pelos efeitos pontuais não recorrentes do maior IPO da história, que foi o da Raízen, refletindo também os ganhos líquidos da incorporação da Biosev, que também foi comprada pela Cosan. Só que tem mais um detalhe, essa queda de 2,3% do EBITDA se refere ao quarto trimestre de 2021, que foi um trimestre excepcional por causa da Raízen. Só que se você comparar na base anual, em relação ao primeiro trimestre de 2021, houve um crescimento de 5%. Então a companhia se manteve resiliente. Outra coisa que impactou negativamente o lucro da empresa ali no trimestre, que vai acabar impactando também nesse segundo trimestre, justamente o aumento das despesas financeiras, alta na taxa de juros, alta no cenário inflacionário. Todas as empresas aí que têm um custo de produção mais elevado estão sofrendo com isso, Mesmo assim, o nível de alavancagem financeira da Cosan, que costuma ser um pouco elevado, se manteve estável em 2 vezes o EBITDA. E hoje aqui temos a estrutura de endividamento da Cosan. O que ela tem hoje aqui? Uma dívida bruta de 50 bilhões de reais. É uma dívida relativamente elevada, sim, mas ela tem ali, fechando o trimestre, 20 bilhões de caixa, então a dívida líquida 29,9 bilhões de reais, 2 vezes o EBITDA. Até 3 vezes o EBITDA é considerado um endividamento controlado. Esse endividamento está menor do que de Taesa, de uma empresa que tem despesas operacionais muito mais elevadas que Taesa, Tudo bem que a Cosan é uma hold, mas as suas controladas têm despesas operacionais maiores do que uma empresa de transmissão de energia elétrica. Por isso, esse endividamento bruto pode assustar, mas atualmente ele está relativamente controlado se você comparar com o histórico de Cosan. A dívida mais pesada aqui, a verdade é essa, está aqui, 9,5 bi de dívida líquida a Rumo, e é a empresa que menos dá rentabilidade ali para a Cosan, mas é líder no segmento logístico, então a Cosan não vai se desfazer de Rumo assim de uma hora para outra, até porque faz parte de toda a estratégia da Cosan de estar bem posicionada aqui no setor energético e logístico. A Cosan fez recentes aquisições, a aquisição da Sulgás, por exemplo, pela Compass, comprou ali o Porto de São Luís, concluiu recentemente a aquisição da Gaspetro, uma excelente aquisição
comprou ali a participação que a Petrobras tinha na Gaspetro. Por isso, esse endividamento vem do quê? Vem de aquisições. Vale ressaltar que, por mais que a companhia esteja fazendo várias aquisições ultimamente, ela acabou pisando no freio. Pisando no freio como? Ela tinha assinado, em novembro de 2021, um acordo com a Porto Seguro para abrir ali uma joint venture que iria o quê? Atuar em soluções de mobilidade. Seria a Mobitech, que iria trazer o quê? Modelos de assinatura de veículos, gestão de frotas para empresas, entre outras modalidades de locação de veículos. Contudo, recentemente, as empresas cancelaram esse acordo, rescindiram, e o motivo, conforme exposto pela Cosan, foi o quê? A necessidade de adotar uma diretriz mais conservadora com relação ao compromisso de investimento, tendo em vista o agravamento da conjuntura macroeconômica, que atinge diretamente essas empresas como a Cosan, resultando em níveis mais altos de inflação que impactam no custo de produção da Cosan, escalada das taxas de juros, aumenta o endividamento, a alavancagem da empresa e aumento do custo de capital, igualmente, visando preservar a geração de valor aos seus acionistas e priorizar a alocação de capital em seu atual portfólio de negócios. É o que o Peter Lynch sempre diz, que as empresas que vão fazer aquisições novas de novos negócios, não investir no próprio negócio através de recompra de ações ou desenvolvimento das suas próprias operações, tem que tomar muito cuidado para não incorrer no equívoco da priorização. O que é priorização? Vem do verbo piorar. Por que isso acaba acontecendo? Porque quando a empresa se mete em negócio que não faz parte com o negócio core dela, ela pode acabar adquirindo negócios que não vão rentabilizar o patrimônio dela, não vão ter um retorno tão bom quanto o seu negócio principal. Então as empresas têm que tomar cuidado na hora de fazer aquisições, se alavancarem, principalmente em cenários de inflação. Então gostei dessa decisão aqui da Cosan, empresa de crescimento que tem momentos que precisa demonstrar cautela. Em relação à valuation aqui, como eu já antecipei para vocês, dividend yield não é algo que você deve focar em Cosan. Espere no máximo 3%. Até por isso já antecipo para vocês que não é possível calcular o preço teto pela plataforma GF+, que eu deixo o link aqui na descrição caso você queira testar. Está ainda na promoção de 30 dias grátis ali de garantia. Depois volta para os 7 dias, mas ainda você tem essa garantia para testar bem ali a plataforma e ver se faz sentido para vocês. Eu deixo na descrição e também no comentário fixado. Mas olha só, o dividend yield médio de Cosan é 2,2% e o payout médio dela fica ali próximo do mínimo ali estatutário, legal, de 25%. Então não espere grandes dividendos em Cosan, até porque ela faz muitas aquisições. Então ela deve compor a carteira de oportunidade, não a carteira de dividendo. Pelo fato de compor a carteira de oportunidade, você tem que colocar uma pequena parcela do seu capital disponível para ações na Cosan. Você nunca pode colocar um capital muito grande, que é aquele utilizado para comprar ações de dividendos, para remunerar a sua carteira e aumentar ali a possibilidade dos juros compostos se formarem com mais rapidez e mais robustez. A Cosan é mais uma aposta com um pouco mais de risco, uma carteira de oportunidade. Então você compra um pouco menos do seu dinheiro ali de Cosan. Não estou fazendo nenhuma recomendação. Só estou te dizendo assim, se você quer colocar Cosan na carteira, menos dinheiro do que você coloca em empresa de dividendo, ação previdenciária. Salvo se o seu apetite por risco for muito elevado e olhe lá também. Gestão de risco é indispensável, talvez seja o principal fator para que você tenha consistência no mercado. Voltando à valuation, é uma companhia que tem uma boa liquidez, 121 milhões de reais de liquidez média diária. A empresa está no novo mercado, então 100% de tag along aqui, todos os benefícios do novo mercado. Ela está negociando a um PL de 5 vezes lucro, mas cuidado, tem os não recorrentes aqui. Olha aqui para a EV/EBITDA, que também está num patamar interessante. Historicamente, isso só aconteceu ali em 2011, tá vendo? Então, está negociada abaixo de sua média histórica. A relação preço-valor patrimonial, você está pagando quase 2 vezes o valor patrimonial da empresa. Nesse ponto aqui, Cosan está acima da sua média, mas por que isso está acontecendo? Porque a companhia explodiu em lucratividade em 2021. E aí isso fez com que o mercado aceitasse pagar mais por Cosan. A margem líquida de Cosan acima de 20%. Está bem acima da sua média histórica, tá? Que gira ali na casa de 11,95%. Então a empresa está expandindo e crescendo margem, o que é excelente. A companhia tem um excelente ROI, tá? Excelente ROI mesmo. Então ela consegue dar retorno para os seus acionistas. A alavancagem está controlada, fechou 2 vezes o EBITDA. Vamos ver como que vai ficar a alavancagem agora para o segundo trimestre de 2022. Você vê aqui que historicamente, embora tenha ciclos mais de baixa aqui nos lucros, a companhia não apresentou prejuízo. Tá vendo? Desde 2009 apenas lucro. Então, é uma boa empresa, tem lucros consistentes, dividendos consistentes, mas contidos, mas são consistentes. O que te assusta é o endividamento líquido ali da casa dos 30 bi, mas como eu falei para vocês, é justificado pelas aquisições da empresa e esse endividamento vai acabar crescendo um pouquinho, mas a empresa está colocando ali o pé no freio, como eu mostrei para vocês também. Então, acredito que ela vai conseguir aí
se manter resiliente nesse cenário de crise. Afinal, ela é uma empresa do segmento energético e logístico, que são setores da economia perenes, não dá para ficar sem. Então, mesmo em cenário de crise, por mais que o faturamento dessas empresas caiam, nós iremos continuar utilizando desses serviços e desses produtos. E aí, um preço justo em Cosan, que hoje está ali custando 17,23, a gente pode utilizar ali então o índice Graham de 22,5%, multiplicar pelo lucro por ação, que é 3,20, e o valor patrimonial da ação, que é 8,35, aplicar a raiz quadrada. Um preço justo em Cosan, então, seria R$ 24,51. Cosan abaixo de R$ 20, o próprio Barsi diz que é uma grande pechincha. Então, sim, hoje a ação está barata, é uma das melhores ações do setor energético, sim, não energia elétrica, né? O setor energético não se resume à energia elétrica, mas então aqui a distribuição de gás natural, biocombustíveis e etc. Tem uma das melhores. A gente viu que tem um histórico de lucratividade consistente, é isso que você deve buscar numa companhia. Preço teto não há como prever pelo critério do Basel, porque a companhia não tem o histórico de pagar um dividendo superior a 6%. Preço justo está acima de R$ 24, então a companhia está com desconto. Por isso toda essa queda, se você acredita na companhia, pode significar uma oportunidade. Se eu irei investir, eu estou de olho na companhia já há algum tempo. Pode ser que em algum momento, caso não tenha mais nenhuma outra oportunidade ali dentro da minha carteira para que eu faça aquisição, vou acabar colocando o Cosan na carteira. Mas se ela continuar caindo ali para baixo de R$16, confesso que fica difícil ficar de fora de Cosan. E aí, Vibra ou Cosan? Essa comparação aqui é um pouco injusta e eu não faria ela se fosse você. Por quê? Primeiro que a Vibra, ela tá mais posicionada ali no segmento de distribuição, com quase 8 mil postos espalhados pelo território nacional, tá? Ela também tá posicionada no segmento de energia elétrica, antiga Targus, hoje está utilizando ali a Comerc. Por isso, se você for pegar aqui, ó, uma comparação de valuation, você vai ver aqui que a Cosan ganha em quase tudo. E aí, principalmente aqui em margem líquida, é muito superior que a da Vibra, que atua mais na distribuição mesmo de lubrificantes, via postos de combustíveis ali, etc, tá? Então, uma comparação aqui que seria bem justa. Então não tem como você dizer assim, vou comprar Vibra ou Cosan. Seria Vibra e Cosan, porque as companhias atuam ali de forma diversa na sua atividade operacional. Mas confesso que atualmente estou mais de olho em Cosan do que em Vibra, tá? Mas já vai deixando aqui nos comentários, você investe em Cosan? Você acredita na companhia? Acredita que ela está muito barata atualmente? Conta aqui pra mim na Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!